Alfabetização na pandemia? Você não sabe como fazer com o seu filho ou seus alunos? Então se inscreva no meu canal, venha assistir as minhas aulas, que eu tenho um método muito eficiente para ensinar você a alfabetizar qualquer criança de forma lúdica, prazerosa. Vem comigo, se inscreva no meu canal. Hoje vamos dar início à nossa quarta aula do nosso curso Alfabetização Sem Segredos. Um curso gratuito que eu trouxe para vocês com o objetivo de auxiliar pais, professores, estudantes de pedagogia a conhecer e entender um pouco mais do mundo da alfabetização. Se você iniciou esse vídeo agora, volte no meu canal, assista a aula 1, a aula 2 e a aula 3 para que você possa dar continuidade na aula 4, ok? Vamos lá? Então estamos aqui na nossa quarta aula da Alfabetização Sem Segredos. Meu nome é Tatiane Santos, eu sou neuropsicopedagoga e alfabetizadora há mais de 15 anos. Eu tenho grande conhecimento na área de alfabetização e principalmente do método fônico. Então aqui na nossa quarta aula, eu vim trazer para vocês um pouco sobre os pré-requisitos para a alfabetização. Bem, como assim, Tati, pré-requisitos? Toda criança, quando ela vai ser alfabetizada, ela precisa ter desenvolvido algumas habilidades, alguns conhecimentos, para que essa alfabetização se dê de forma mais fácil e que flua com mais tranquilidade, certo? Muitas pessoas me perguntam qual que é a idade certa para alfabetizar. A alfabetização, ela se dá dos 6 aos 8 anos, no máximo 7 anos e meio. A criança nessa fase está com o cérebro preparado para ser alfabetizado. Mas é muito importante que essa criança tenha sido trabalhada anteriormente, porque quando ela chegue no primeiro ano, ela chegue pronta para ser alfabetizada, pronta para aprender. Mas, Tati, como que eu vou saber se essa criança está preparada para alfabetizar? Gente, são muitos fatores que colaboram para a alfabetização. Muitos fatores mesmo. A gente tem que observar várias coisas. Claro que eu não trouxe todo o contexto aqui, mas eu trouxe aqui os principais fatores que a gente deve observar e deve desenvolver na educação infantil. Então você que é professor da educação infantil, essa aula é muito importante para você. Porque aqui nós falamos sobre o que você deve desenvolver lá na sua sala de aula, certo? Gente, é muito importante que a criança tenha coordenação visomotora. O que é a coordenação visomotora? É esse levantar e abaixar dos olhos, ó. Isso é muito importante, é muito utilizado na vida escolar. Quando a criança vai copiar do quadro, quando a criança vai ler um texto e copiar no caderno. Como que nós desenvolvemos essa coordenação visomotora? Nós desenvolvemos a coordenação visomotora com brincadeiras de bola. Quando você joga alguma coisa para o alto para uma criança de educação infantil, lá nos 2, 3, 4, 5 anos, para que ela acompanhe com o olhar, né? Fazer brincadeiras que envolvam esse segmento do olhar, para que o olhar possa andar, para que a criança possa ir com esse olhar para cima, para baixo, para o lado e para o outro. É muito importante que essa coordenação esteja desenvolvida. Outro fator que deve ser observado e que essa criança tem que ter desenvolvido é o esquema corporal e a lateralidade. A lateralidade e o esquema corporal, eles andam meio que juntos. Porque se a criança tem assim, noção do seu corpo, das partes do seu corpo, ele também vai ter noção da sua lateralidade. Então, o esquema corporal é a criança saber onde fica a cabeça, onde fica o pescoço, que o tronco fica embaixo do pescoço, a cabeça fica em cima do pescoço, que os braços saem do tronco, as mãos saem dos braços, que as pernas saem do tronco, os pés estão lá no final. Então, a gente observa muito isso nos desenhos, né? Quando a criança faz ainda aquele desenho que é a bolinha com os bracinhos saindo da cabeça, ele ainda não está com total conhecimento do esquema corporal, ele não está totalmente desenvolvido, né? É muito importante. A lateralidade é o esquerda, direita.
Ele saber o que é um lado, o que é o outro. Isso é muito importante na alfabetização. Ele ter essa noção desse esquema corporal e dessa lateralidade, essa noção de lateralidade, né? Em cima, embaixo também é importante, mas eu vou mostrar agora. Outro fator a ser observado, a percepção visual. A criança saber as formas, distinguir os tamanhos, o que é um grande, o que é pequeno. A criança distinguir quantidade, o que é muito, o que é pouco. Posição, em cima, embaixo. Distância, perto, longe. Semelhança, o que é parecido, o que é diferente. Nossa, Tati, mas onde que isso vai influenciar na alfabetização? Bem, quando eu for alfabetizar minha criança e eu falar para ela, por exemplo, a palavra pé e falar para ela a palavra panela, ela tem que ter noção que pé é uma palavra pequena e panela é uma palavra maior. Tem a ver com o tamanho. Ela tem que saber o que é muito e o que é pouco. O que é um lado, o que é o outro, o que é em cima, embaixo, na frente, atrás. Toda essa percepção visual tem que estar bem desenvolvida nessa faixa etária. Outra percepção que tem que estar também desenvolvida antes de iniciar a alfabetização é a percepção auditiva. Essa criança entender o que está sendo falado e mais compreender de que é o som. Escutar um latido, saber que é de um cachorro. Escutar, vamos supor, um miado, saber que é o de um gato. Escutar um barulho, saber que é uma buzina, que é um carro. Isso a gente desenvolve com jogos, com sons. De repetir, ouvir, repetir, é muito importante. Por quê? Quando nós vamos alfabetizar, principalmente pelo método fônico, nós trabalhamos muito com os sons das sílabas, os sons da palavra. Então, essa percepção auditiva, quanto mais desenvolvida ela estiver, mais fácil será para o meu aluno a compreender os sons da fala. E vai auxiliar muito no momento da alfabetização. Linguagem oral. Muito óbvio, né, gente? Linguagem oral. Falar corretamente. Então, a nossa criança, nós, desde a educação infantil, precisamos conversar com a nossa criança de maneira correta. Falar, quando ela falar uma palavra errada, não é corrigir com rispidez. Não é assim que se fala. Não é isso. Mas, por exemplo, se ela fala uma palavra que eu já usei em outras aulas, por exemplo, tem criança que fala fósforo. Aí você pode repetir, fósforo. Mostra a caixinha, isso aqui é um fósforo, caixinha de fósforo. É muito importante que ela fale corretamente, porque como que ela vai escrever se ela não fala corretamente? Se ela quer escrever prato, mas ela não fala pra, como que ela, na hora que ela for fazer um ditado, que ela for escrever a palavra prato, ela não vai compreender o R. Então é nessa fase aí que, quando chega aos 6 anos, que a criança ainda não desenvolveu toda essa oralidade, toda essa linguagem oral corretamente, é importante que talvez se busque um diagnóstico com um fonoaudiólogo. Porque às vezes, com algumas sessões de fono, essa criança destrave essa linguagem oral e fale corretamente. Ou poderá ser um diagnóstico para outras questões. Mas é muito importante que seja avaliado, tá bom? Coordenação motora global. O meu aluno, ele tem que saber, junto com o esquema corporal, saber a noção de espaço, noção dele no mundo. E como que eu desenvolvo a coordenação motora global, gente? É escrevendo na folha? É pintando aqueles desenhos grandes? Não. Eu desenvolvo coordenação motora global pulando, correndo, saltando, brincando. Para quando a criança for escrever no seu caderno, ela ter uma noção de espaço quando ela for escrever uma letra. Gente, todas essas percepções são muito importantes no momento da alfabetização. Quando essa criança vê o caderno e ela saber o que é ocupar uma linha toda, o que é grande, o que é pequeno, o que é subir lá em cima aquela letra, o que é descer. Vou escrever o L tem que ir lá em cima, lá em cima. Quer dizer, mais alto do que as outras minúsculas.
Então, todas essas percepções, essa coordenação motora, essa linguagem, tudo isso é muito importante estar desenvolvido. E mais ainda, a coordenação motora fina. Ó, movimento de pinça, quando o meu aluno vai escrever, ele tem que estar desenvolvido o movimento de pinça para segurar o lápis com firmeza. Ter firmeza na hora de escrever. Não é verdade? Gente, por que a coordenação motora global ela entra junto com a coordenação motora fina? Como que o meu aluno ele vai desenvolver um movimento de pinça, de escrever, se ele não desenvolver o movimento de punho, nem o de cotovelo e nem o de braço? Então, a criança, a coordenação motora dela é do global para o fino. Coordenação motora global para o fino. Tem que ter desenvolvido toda essa coordenação do braço, do cotovelo, do punho, para ele ter essa coordenação motora fina desenvolvida. É do amplo para o fino. Como que eu vou exigir que o meu aluno faça aquelas coordenações motoras, né, de maneira correta, corte em linha reta, se ele não desenvolveu ainda essa questão do corpo? Então é muito importante que na educação infantil essas crianças brinquem, corram, pulem, saltem, façam atividades, que englobe tudo isso aí. Que a minha criança, ela tem acesso a letras, livros, gibis, para que ela tenha essa percepção visual em relação às letras e em relação a outras questões desenvolvidas, tá bom? Agora eu vou trazer aqui para vocês algumas habilidades importantes, muito importantes. São as únicas? Não, gente, não são as únicas. Tem várias outras habilidades que também devem ser desenvolvidas antes da alfabetização. Mas eu trouxe 4 que são bem, assim, essenciais e que eu acho que vocês vão me compreender quando eu for explicar. A primeira é a compreensão. O meu aluno, a minha criança, ela tem que ter compreensão do que eu falo. Como que eu vou alfabetizar se quando eu falo alguma coisa ela não compreende? Ai, Tati, mas isso é natural. Não, gente, não é natural. Compreensão não é natural. E como que ela desenvolve a compreensão? Através da contação de histórias com diálogo. Não é você pegar um livro e começar a contar, era uma vez, a Branca de Neve, não, não é isso. É você começar a ler, era uma vez um castelo encantado, onde vivia uma princesa, lá no alto desse castelo. Nossa, onde vivia a princesa? No castelo. Nossa, é lá no alto do castelo? É lá embaixo? Onde é? Essa princesa usava uma roupa azul, um vestido. Nossa, o que essa princesa usava? Que cor que é o vestido? Gente, compreender, conversar. Hoje em dia nossas crianças não conversam. Nós não conversamos com as nossas crianças, né? Eu sei que tem as rotinas do dia a dia, mas muito mais fácil deixar no tablet, né? Ali o tablet conta a história, mas o tablet não conversa com ela. O tablet não faz um diálogo com ela. O tablet não faz perguntas para aquela criança. É muito importante que você converse com o seu filho, que você converse com o seu aluno, que você conte uma história da sua infância. Não precisa ser um livro literário, não. Ali, você chega do seu trabalho, você vai conversar com o seu filho. Conta uma história para ele. E pergunte dessa história depois. É assim que ele vai desenvolver a compreensão e você vai perceber se ele está tendo uma facilidade em compreender ou não. A segunda habilidade tem super a ver com compreensão, que é o vocabulário. Essa criança tem que ter desenvolvido, gente, o vocabulário. Banco de palavras, ela tem que ter muitas palavras guardadas dentro dela. E como que isso acontece? Pela comunicação, pela conversa, pela nomeação. Mãe, o que é isso que está na sua mão? Ai, não é nada não, menina. Eu estou ocupada. Não, meu filho, isso aqui é uma caneta. Essa caneta, ela tem uma tinta. E a cor da tinta dela é preta. Quer ver? Vamos escrever aqui. Vocabulário, caneta. O vocabulário é muito importante. Para essa criança ter um banco de palavras. Como é que ela vai escrever? Como é que ela vai ler?
Lembra da rota lexical que ela vai desenvolver depois? Pois é. Quando ela vai alfabetizar, ela tem que ter um dicionário lexical bem amplo na cabeça. E quando ela passa pela primeira infância, ela tem que ter um vocabulário de sons, de imagens, de nomeação. É claro que ela não precisa dela saber escrever caneta, mas ela precisa ver e falar rapidamente. Caneta, caneta. Que é isso, caneta? Que cor? Preta. Que é isso? Mouse. Que cor que é esse mouse? Preto. Então, é através da comunicação, da conversa, da nomeação. A criança está ali brincando, gente. Você está ali respondendo uns seus e-mails. Filho, de que você está brincando? Que cor que é esse brinquedo? O que esse brinquedo faz? Nossa, que legal. Conversar. Você está na cozinha ali, ó, fazendo alguma coisa, seu filho está ali perto de você. Estou falando filho, gente, mas também serve para professora, tá? Você está ali na sua sala de aula, né? Você pega a sua caixa musical para cantar uma música. Você mostra a caixa musical. Vamos supor que a sua caixa musical seja um cubo. Gente, olha, que formato é essa caixa musical? O que é isso? É uma caixa. Formato de cubo. Que cor que tem? Olha, eu tirei um pato. Na verdade, você vai falar pato. Olha, eu tirei um animal. Que animal é esse? Pato. Nossa, que cor que é esse pato? Qual a música que a gente conhece com pato? Então, essa comunicação, você vai criando da criança um vocabulário. Isso é muito importante. Aliás, tudo é muito importante, né? Eu adoro falar isso, muito importante. Outra habilidade importante, de novo importante, é o conhecimento das letras. Gente, conhecer as letras, quando eu estou falando conhecer as letras, a minha criança não precisa saber o babebi bobu, nani nanu, babebi bobu, não. Ela precisa ver o formato daquela letra e saber que aquela letra é o A, que aquela letra ali é o D, que aquela letra ali é o L, o conhecimento das letras do alfabeto, nomear as letras do alfabeto, saber os nomes, tá? Porque o som dela, eu vou trabalhar aqui no meu primeiro ano, aqui na minha alfabetização que eu vou trabalhar o som. Então é muito importante ela saber que letra é essa. B. Aí no meu primeiro ano eu vou ensinar como que é o barulho do B. Isso aí é uma outra aula que eu vou dar para vocês, sobre os sons das letras. Que é assim que nós vamos alfabetizar, pelo método Alfabetização Sem Segredos, ok? Mas voltando, é muito importante que a minha criança conheça as letras. Nossa, Tati, quer dizer então que você está dizendo que eu tenho que começar a alfabetizar lá da educação infantil? Pelo amor de Deus, não. O que eu estou dizendo é que você pode mostrar as letras para o seu aluno, para o seu filho, sem medo. Nossa, meu filho chama Daniel, meu aluno chama Daniel. Olha o D. Esse D. D de Daniel. D de Danoninho. De dragão. Esse é o D, o formato. Você pode trabalhar com tantas brincadeiras, jogo da memória, brincadeiras no chão, gente, riscar no chão as letras. Ache para mim a letra B, a letra C. Sempre em bastão caixa alta, tá? Educação infantil, bastão caixa alta. Melhor forma deles reconhecerem. Então é muito importante eles conhecerem, visualizar, nomear, não escrever. Não quero que eles escrevam, não é importante. Ah, mas meu aluno quer escrever, ok, ótimo, mas o importante é ele saber que aquela letra, que letra é aquela, tá bom? Ai, a tão falada consciência fonológica. Gente, como a gente escuta isso pela internet, não é? Tudo que você joga lá relacionado à alfabetização, logo vem consciência fonológica. E realmente, gente, consciência fonológica é essencial. Não vou falar importante agora, vou falar essencial. Consciência fonológica é a criança ter a percepção do som. Tudo que é relacionado a fonológico, som. A criança saber que cada palavra tem um som e essa palavra tem pedacinhos, que são as sílabas. Então, por exemplo, panela. Eu falo para minha criança, panela. Quantos pedacinhos tem panela? Panela.
lá. Olha, 3 pedacinhos. Vamos colocar aqui um lápis para cada pedacinho? Um para pá, um para né, um para lá, 3. Nós trabalhamos muito com palmas, né? Nós aprendemos muito a trabalhar com palmas. Panela. Mas na alfabetização, principalmente, e lidando com os diversos distúrbios que nós temos, as diversas dificuldades de aprendizagem também, bater palmas atrapalha às vezes. Criança, depois de bater palmas, ela não sabe fazer a contação. Então, usando o lápis, usando os dedos, tá, ó, panela, panela, 3, tia, panela. Então, consciência fonológica é isso, é a percepção do som das palavras, das sílabas, das letras, né? Saber que avião e anel começam com a mesma letra. Que banana, borboleta, berinjela começam com a mesma letra. Tá bom, eu sei que tia, Tati, mas ba, bé pode confundir. Ok, então vamos trabalhar só com ba. Banana, barulho, basculante. Pegar uma palavra difícil, né? Mas saber que inicia com o mesmo som, que é a aliteração. Também temos a rima, que é saber que João, pão, feijão terminam de formas iguais, que são as rimas. A consciência das palavras, né? Que boi, que... Vou trocar esse exemplo. A consciência das palavras é saber que pipa e panela, pipa é menor que panela, pé e borboleta, pé pequeno, poucas letras, ó, rapidinho, pé, borboleta, grande. Consciência silábica, que eu falei, né, é a consciência fonêmica. A consciência fonêmica vai ser trabalhada no primeiro ano, que é saber que cada letra tem o som, que o B é o B, o T é o T, T, o D é o D, D, o F é o F, F, e que F, F, que tá, tu, e tá, mandoá, começa com T, T, consciência fonêmica. Mas isso vai ser trabalhado só no início da alfabetização, tá bom? Mas quando eu falo em consciência fonológica, gente, nós não estamos falando em escrita, tá? Nós não estamos falando para a nossa criança escrever rimas. É consciência de sons. Então, isso você pode trabalhar com criança de 2 anos. Quando ela começa a falar. Olha, avião, começa com A. Quem mais começa com A? Amarelo. Açaí. Muito bem. Às vezes tem alguma criança na sala. Ana Clara, sua priminha, sua coleguinha. Entendeu? É consciência de sons, é trabalhar sons. E você pode trabalhar com 2, 3, 4, 5 anos tranquilamente, através de jogos, através de brincadeiras, tá? Tem muitas brincadeiras disponíveis aí na internet, gente, que você trabalha a literação e rima com muita tranquilidade, tá bom? As cantigas de roda são um exemplo, que tem muita rima, ok? Então, aqui um exemplo de um exercício. Por exemplo, quero trabalhar com as minhas crianças essa noção de consciência fonológica, né? Então, a gente pega uma palavra, por exemplo, eu tenho um jogo da memória. Vamos supor que o jogo da memória meu é do meio de transporte. Aí eu tiro o meio de transporte, vamos supor. Avião, vou trabalhar um bem fácil, começa com A. Nossa, que imagem é essa? Avião, avião, olha que cor é esse avião. Quantas cores bonitas, né? Vamos ver quantos pedacinhos tem avião? Avião. De novo. Avião. Vamos contar? 1, 2, 3. 3 pedacinhos. Gente, avião começa com qual letra? Muito bem. O que mais começa com A? Anel, tia. Muito bem. Aí alguém pode falar, elefante. Não, peraí. Elefante. Não, elefante não começa com A, começa com E. Então, é muito
tem que ser muito lúdico, muito de brincadeira, uma coisa gostosa. Então, a consciência fonológica, você trabalha com a criança, você tem que ensinar, tá? Não é natural, mas você precisa mediar esse aprendizado, estimular desde os 3 aninhos, 4 aninhos, para quando chegar na alfabetização, essa criança não ter dificuldade, a alfabetização fluir de dentro dela, ok? Uma coisa que eu quero falar é a importância da estimulação, né, gente? Por favor, vamos deixar as nossas crianças da educação infantil brincar, mas brincar de maneira em que seja mediado por um adulto, que esse adulto seja ativo nessa mediação, que saiba o que está fazendo e como que essa brincadeira vai auxiliar essa criança a ter facilidade no momento da alfabetização. E observar as nossas crianças, gente, se elas vão apresentar alguma dificuldade física, de visão, de audição, de emocional, né? Essas dificuldades de aprendizagem, quando uma criança apresenta dificuldade de aprendizagem, o primeiro requisito que eu tenho que observar são as questões fisiológicas. Se essa criança está se alimentando bem, se ela tem uma boa saúde, se ela escuta bem, se ela lê, se ela enxerga bem, qual distância que ela enxerga, se ela sabe as cores, e se ela sabe as cores certas, se ela não é um daltônico. Se essa criança não está tendo alguma pressão emocional em casa, às vezes a chegada de um priminho, a chegada de um irmãozinho, ou a maneira com que alguém esteja em casa, às vezes um momento familiar. Então tudo isso tem que ser observado no momento da alfabetização, porque tudo isso atrapalha as nossas crianças a aprenderem a ler e escrever. Então eu, com a minha experiência na alfabetização, logo no início, quando eu faço um desenho ou escrevo uma letra no quadro e eu peço a criança para ler, eu já consigo identificar se aquela criança tem algum problema de visão, se está enxergando bem, às vezes aquelas franjinhas, né, que as mamães adoram deixar as franjinhas crescer, não está atrapalhando a enxergar. Tenho vários relatos, se eu fosse falar para vocês de todos os casos que eu tenho, de crianças que chegam aos 6 anos, eu falo para a mãe, já levou no oftalmologista? Ai, tia, levei quando eu tinha 4 anos e tal. Ah, leva de novo. Ai, você acha, tia? Não, só para descartar. A criança está com 3 graus, 2,5 graus. Então, assim, temos que ter um olhar muito sensível sobre as nossas crianças. Tá bom, gente? Então, é isso que eu trouxe para vocês. Como eu já disse, a educação infantil é uma fase essencial na vida da criança. Prepara a criança. Se for bem trabalhada essa criança, ela é preparada para a sua fase da alfabetização e essa alfabetização vai fluir com muita tranquilidade no momento que a gente for fazer, ensinar essa criança a ler e escrever, tá bom? Então, obrigado por você estar aqui comigo. Se você gostou do meu conteúdo, compartilhe com seus amigos, entre no meu canal, se inscreva, ative o sininho. Eu espero você para a próxima aula.